Fala, meus temperados, como é que estão vocês? Cara, eu tava dando uma olhada nos vídeos antigos do canal, eu lembrei que eu fazia uma série, né? Eu comecei, só fiz 2 vídeos sobre cada elemento do OBS em separado, né? Que eu chamei de OBS ponta a ponta, então decidi retornar com ela, porque são vídeos fáceis de fazer, são rápidos também, né? Vou estar aqui mostrando pra vocês o que cada elemento, os padrões, né, do OBS fazem. Eu não vou falar sobre elementos de plugin, né? Porque cada plugin eu faço um vídeo separado pra vocês entenderem, e também vou dar ideias de vocês de como é que eu uso, como é que você aplica, qual é a diferença de um para outro, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a captura de janela. Vem comigo. Estou aqui com o OBS aberto, né? Deixei o OBS aqui no padrãozão para você, né? Com aquele layout padrão para todo mundo entender, né? Só tem um elemento aqui que é o background. Vamos lá. O que é a captura de janela? Lembrem-se que a gente tem captura de jogo, de janela e de monitor. A gente vai falar da de janela, eu vou falar um pouquinho das diferenças deles, né? Você clicar aqui no mais, você vai ter aqui, ó, captura de janela. Na captura de janela, o que é que a gente vai capturar? A gente vai capturar as janelas do nosso computador. Qualquer janela de qualquer programa que tenha ali. Uma das novidades legais que a gente teve nas últimas atualizações do OBS é que agora a gente tem a captura de áudio já aqui setada para captura de janela, para a gente ter o áudio da janela, né, separado. Coisa que eu falei no meu vídeo, que vou deixar aqui nos links, né, sobre como deixar o áudio do OBS perfeito. Então, vamos lá. Aqui a gente vai escolher qual é a janela. Eu vou escolher a janela do meu... Deixa eu ver qual a janela que tá aparecendo aqui. Vamos maximizar aqui. Outra dica, né? Caso vocês queiram que a janela apareça aqui, se ela não tiver aparecendo, vou dar um OK aqui e vou abrir de novo. Normalmente deixa ela... Não deixa ela minimizada, né? Deixa ela ativa. Procura ela aqui, ó. Tá vendo aqui? O Spotify ele já apareceu. Já comecei dando dica se algo der errado pra vocês. Então, não, normalmente quando a janela ela tá minimizada, ela não vai aparecer aí. Pelo menos de começo, né? E dica importante, vou até botar uma faixa aqui pra vocês não esquecerem. Se você minimizar a janela, você pode até botar uma janela na frente, mas se você minimizar, o OBS não vai mais capturar. Vou botar aqui o Spotify. Método de captura normalmente eu deixo automático, mas caso dê ruim, coloca o Windows 10, né? Caso se você estiver usando o 11, né? Mas normalmente eu deixo no automático e vai de boa. Isso aqui de capturar o áudio é justamente para esse áudio ser capturado em separado. Você vê que eu nem botei o nome aqui, tá aqui só captura de janela. Isso aí vocês podem renomear também do jeito que vocês quiserem. Vou marcar aqui para capturar o áudio separado. Capturar cursor. Isso aqui é para se você quiser capturar o mouse ou não. Quando eu estiver passando o mouse aqui, ó, em cima da janela, vou botar ela aqui em outro lugar aqui da tela. Se estiver passando o mouse aqui em cima dela, você vê que o mouse está aparecendo ali. Se eu desmarcar, esse mouse não vai aparecer, no caso só o cursor. Vamos deixar marcado aqui. Posso essa ideia, a gente não vai mexer nisso aqui. Para quem usa strings HDR, esse tipo de coisa, isso aqui ignora. Ignorar bordas é para ignorar as bordas da janela, né? Se não quiser ignorar, se for aqueles programas mais antigos, né, que tem aquela borda padrão do Windows, ele vai ignorar. Se não, ele vai mostrar. Então deixa aqui marcado, bonitinho, deu OK. Outro ponto aqui que eu quase deixo passado, até gravei depois, porque realmente deixei passar. Tem essa regrinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, prioridade de correspondência de janela. Combinar título, caso contrário, buscar janela do mesmo tipo. Se ele não achasse uma janela do Spotify, ele ia procurar uma janela do mesmo tipo Spotify ou com o mesmo título da janela. O título da janela deve combinar. Eu não recomendo vocês usarem. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu capturei ele, tava com Scandroid Thriller Single Digit. Só que agora já mudou. Que é o Spotify, é uma janela dinâmica, né? Já mudou aqui porque mudou a música. Então ele não vai. Ou então... Combina título, você vê que ele já vai achar o Spotify. Mas o que eu mais gosto de usar, que eu recomendo para vocês, é aqui, ó. Combinar título, caso contrário, buscar a janela do mesmo executável. Então, caso o título não corresponda, ele vai buscar qual é o executável Spotify.exe. Então, ele já vai buscar a janela mais próxima desse executável. Então, deixa sempre essa opção aí ligada. E como a gente ligou aqui a captura de áudio, pode reparar aqui, ó. Deixa eu mostrar tudo. A captura de janela tá aqui, ó. O áudio da captura de janela. Não tá tocando nada, porque na verdade meu Spotify tá tocando aqui em outra caixa de som. Mas a captura de áudio dele tá aqui, ó. Eu não vou botar aqui pra tocar pra não dar direitos autorais, né? A captura de janela, ela tá aqui. Qual é a vantagem de captura de janela em relação ao monitor?
A vantagem dela é que você consegue isolar a captura de algum elemento do seu computador, né? Seja um programa, uma janela de navegador, uma janela do seu Explorer, para que nada que você bote por cima passe por cima da captura. Por exemplo, aqui. Vou tentar demonstrar aqui para vocês, ó. Eu tô com o Spotify aqui, ó. Vou jogar ele aqui, ó. Deixar ele aqui pequeno pra gente conseguir visualizar. Vou botar ele aqui. Aí eu vou, deixa eu ver aqui uma janelinha aqui. Puxa, aqui é minha janela do meu Explorer. Tá vendo? Minha janela do meu Explorer tá em cima da janela do Spotify. Porém, aqui no OBS, o Spotify continua limpinho aqui, ó. Ele não tá com o Explorer na frente como tá aqui, ó. Vou demonstrar de novo. Tá vendo? Não tá com nada por cima dele. Essa é a vantagem da captura de janela. Então, Bruno, eu uso captura de janela ou eu uso captura de jogo? Olha lá, eu minimizei o Spotify já sumiu. Ele já sumiu. Posso até jogar ele para outro monitor, posso deixar até o OBS na frente dele, mas não posso minimizar. Se minimizar, ele some. Qual é a vantagem da captura de jogo ou da captura de janela em relação à captura de monitor? É a questão de isolar a captura, de você não precisar se preocupando com o que está na tela do seu monitor. Então você pode mover as coisas do seu monitor livremente, a captura de janela vai estar lá. Qual é a desvantagem em relação à captura de jogo? Que a captura de jogo, ela não vai sumir se você minimizar. Fora que a captura de jogo tem outras opções a mais, né, focada em jogos, entendeu? Que a captura de janela, ela não tem. É uma captura simples de janela, só para você ter um aplicativo isolado, entendeu? Em alguns casos, que não são muito comuns, como por exemplo atualmente Street Fighter 6, muita gente só tá conseguindo capturar ele com captura de janela, não tá conseguindo capturar ele com captura de jogo. Mas isso é algo específico desse jogo. E alguns outros, né, que acontece, é bem raro isso acontecer. Entenderam? Então, a vantagem é essa. Você vai ter um aplicativo isolado, você vai poder montar sua overlay, todo o seu layout da sua live, pensando nesse aplicativo, né? E sem se preocupar com coisa que você possa botar lá na frente. Principalmente pra quem grava tutorial como eu, às vezes a captura de janela, ela ajuda muito. Então é isso, meus separados. O vídeo é bem curtinho, né? É só mostrando pra vocês direitinho o que é a captura de janela, as diferenças e tal. As aplicações são essas aí, a mesma coisa que a gente usaria pra capturar qualquer coisa, seja um jogo, um navegador. Eu aí, como tô mostrando Spotify e tal, quero demonstrar algo em live, mas você quer ter essa janela isolada, você não quer a captura de monitor. A captura de monitor vai acontecer isso aqui. Eu vou botar a captura de monitor aqui só pra vocês verem, ó. Já até tem uma criada aqui, né? Que é meu monitor. Olha lá. Aí vai ter o OBS replicando infinito. Aí vai aparecer o Spotify ali na frente. Tá vendo ali aparecendo ali? Vai aparecer tudo que tá no seu monitor. Mas eu só quero mostrar o Spotify. Então, eu uso a captura de janela. Então, lembrando, só não pode minimizar o Spotify. Se minimizar o Spotify, apertar aqui, ó, no tracinho aqui, ó. Minimizou, ele some. Ele tem que estar ativo. Bota o OBS aqui, ó. Vou clicar no OBS, mas ele continua ali, rodando bonitinho. Então é isso. Aguardem os próximos vídeos. A gente vai falar de todas as sources padrão do OBS. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Já ativa o sininho para você ficar ligado quando vier os próximos vídeos. E deixa aí também a sua sugestão de tutorial que você quer aprender sobre OBS aqui comigo, tá bom? Até mais!